tudo bem? Bem-vindos, amores, tudo bem com vocês? Vou convidar aqui a Andreia. Deixa eu ver se eu fico menos no solo aqui pra gente falar. Oi, Lia! Tudo bom, meus amores? Peraí. Tudo bem com vocês? Esse André tá entrando aqui. Cadê a André? Hoje a gente continua a série de lives dos 7 pecados capitais. E o pecado hoje é a luxúria. Eu tô viajando, mas eu resolvi continuar nossa live mesmo assim. Deixa eu ver, cadê a André, a nossa convidada? Peraí. Aqui, convidando ela. Ver se ela vai entrar. Oi, Dea. Tudo Olá, bom? tudo bem? Tá escuro aqui, deixa eu ver se adianta aqui. Ó, Eu também tô viajando, eu tô num ambiente diferente aqui, mas vamos fazer. O importante é a gente fazer, né? Não, temos que fazer. Onde você tá agora? Eu tô fazendo essa viagem de road trip nos Estados Unidos, aqui nos 3 estados diferentes. E hoje a gente tá em Utah. Delícia! Tão lindo as Bom, fotos, eu tão não lindos os lugares. consigo mudar o... tá, eu tenho acompanhado você. Que lindo, lindo, lugares lindos. Lindo mesmo. E é tão Muito bom na legal. infância fazer viagem de carro, né? Nossa, tenho tanta lembrança também. Né? De eu Muito bom. fazendo viagem, morei muito tempo no Paraná, vinha para São Paulo com meu pai. Nossa, muitas lembranças. Não é? Muito E bom. aí, vamos falar sobre o pecado da carne? Pecado da carne. O pecado da carne Fúria. não é o pecado do churrasco, né? É o pecado da carne, do prazer sexual. Prazer Uau, sexual, né? né? Eu tava pensando, então, É aquela inter... história, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, claro. Todo mundo tem. A questão de quanto, né? Da intensidade, de como isso se manifesta e o quanto isso pode prejudicar a vida de alguém, né? Que tem a luxúria, né? Porque A compulsão, né? hoje em dia, exatamente, hoje em dia já não existe mais aquela repressão, né? Com relação à vivência da sexualidade. Então a gente vive de uma forma mais tranquila, não existe mais a vergonha, né? Você pode, enfim, escolher parceiros para ter relação, não necessariamente com algum tipo de vínculo, né? Então você vive de uma forma mais descontraída. E isso é bom, né? Não essa vivência é algo positivo, é algo que satisfaz, que traz alegria, que traz, Que inclusive inclusive traz caracteriza a vida até mais. adulta, né, Andréa? Você ter uma sexualidade saudável com seu parceiro é uma boa entrada para a vida adulta, né? Sim, e é algo que é uma mudança recente, né, na nossa história. Porque eu, por exemplo, me lembro, eu de adolescente, imagina, a expectativa era sexo depois do casamento, né? Então, assim, é algo que ainda sobrecai sobre as nossas gerações, né? A minha Sim. geração, quer dizer, não mais na das minhas filhas, mas é algo que... Mas essa vivência da sexualidade de uma forma mais livre, vamos dizer assim, ela também pode dar margem para que se entre numa compulsão do exercício dessa sexualidade, né? E aí se caracteriza a luxúria. É interessante a gente pensar, porque a luxúria, muitas pessoas acabam fazendo uma confusão pela palavra, né? Sim. Luxúria, que poderia ter a ver com luxo, que poderia ter a ver com ostentação E não é, né? de bens materiais. E não é.
né? A luxúria do latim, ela quer dizer exatamente você ser escravo, né? Dessas pulsões do prazer sexual. Você ir atrás disso, você viver isso de forma desenfreada, você acabar, né, se deixando levar por esses prazeres, sem olhar para quem, sem ter vínculos com essas pessoas, né? Então, isso seria a luxúria. Mas não do inglês, do latim luxúria, mas não do inglês luxury, né? Que é justamente o ter posses, ter bens, aquela coisa mais vaidosa, mais Não de tem nada a ver excessos. com luxo, né? Que é ligado à Não tem nada sexualidade, né? a ver. É exclusivamente ligado à sexualidade. É o pecado da carne, né? Você tem a luxúria de um lado e o que, né, ali na Idade Média, quando isso foi instituído, a castidade do outro lado, né? Então, como encontrar esse equilíbrio, né, entre o que é a castidade, que seria uma certa ingenuidade, ou não se deixar levar por isso e se manter dentro dos princípios, né, da igreja, da moral, íntegro nesses aspectos, e você se deixar levar por todas essas questões do sexo, dessa embriaguez carnal, vamos dizer assim. E sabe o que é interessante? Que é cobrado da gente, principalmente das mulheres, uma castidade tão grande, e não faz isso, não faz aquilo, que eu acho que tem um monte de mulher tendo dificuldade em relação assim, ou é 8 ou é 80. Ou tá casta, tá assim, impecável, tá indo na igreja, ou tá assim, liberando geral. E eu acho que até essa sociedade que cobra e gera essa culpa, cria essa discrepância, né, Andréa? Porque na história, né, da humanidade, a questão das mulheres, da vivência da sexualidade pelas mulheres, sempre foi algo muito reprimido, né? Se você pegar ali na época da Inquisição, da caça às bruxas, o clitóris era visto como o bico do seio do diabo. Olha que terrível, né? Quer dizer, era o último lugar que tinha que ser tocado por alguém, pelo homem, né? Então, para a mulher era completamente. Se você pegar, por exemplo, na Grécia Antiga, a mulher que começasse a sentir um pouco mais de libido, começasse a ter um pouco mais de prazer, ou procurar um pouco mais de sexo, ela era condenada a ficar no inverno descalça o tempo todo, porque dessa forma esse frio diminuía o fogo, diminuía essa vontade de sexo, né? Então sempre foi muito condenado para a mulher sentir prazer com o sexo, né? Tanto que a gente vê nesses filmes medievais e até depois disso, o sexo, lógico, depois do casamento, a mulher toda coberta, né? Tinha um buraquinho ali para que a relação pudesse sabe o que é o interessante? Que a mulher, ela é vista simplesmente para procriação. Porém, uma médica que já fez live aqui comigo, a doutora Carolina Rabal, falou que a mulher é o único ser que tem um órgão especificamente feito para o prazer, que é o clítoris. Porque o homem não tem. O do homem, apesar dele também serve para urina, para procriação. O clítoris da mulher, ele não tem outra função que não seja o prazer. E aí vem essa perseguição, né, das mulheres serem castradas, das mulheres serem... Eles cortam, né? Sim, eles tiram o clitóris e tiram os grandes lábios, né? Quer dizer, não é para sentir absolutamente nada. É porque o clitóris, ele vai até lá. O desenho, o formato dele é enorme, é quase o tamanho de uma mão aberta. Ele... eu vi essa live, é grande, Por né? isso que tiram os grandes lábios, Andréa. O órgão é grande. Quer dizer, não é para sentir... E nesse caso não é nem não sentir prazer, é sentir desconforto, né? Né? Você concorda? Porque num lugar onde foi
extraído um órgão, imagina que coisa, né? E outra coisa, o pênis, ele tem 4.000 terminações nervosas de prazer. O clitóris tem 8.000. Então, olha só, a mulher tem o dobro de capacidade do homem de ter prazer. E é tão castrada dessa forma, né? Mas, enfim, a gente tá falando sobre então, luxúria, mas é interessante só colocar para vocês como que é a... Exatamente. Então, como é que é para a mulher viver a sexualidade hoje, que não é mais aquela repressão, mas que de repente precisa viver o oposto disso e se embrenhar aí pela luxúria e ceder a esses prazeres e tudo mais para, né, dentro desse desenvolvimento, encontrar o equilíbrio entre o que a gente está falando de castidade e a luxúria, né? Mas e do prazer saudável, né? luxúria... Que seria ali no meio, né, Andréia? Nem o 8, nem o 80, mas uma sexualidade que faz bem para ela, né? Sem grandes excessos e sem grandes culpas também, né? Sim, sim. Eu acho que é grande desafio para todo mundo. Um grande desafio, E não e o interessante da luxúria é assim, é você perceber que você não está conseguindo mais dominar a sua sexualidade, né? Você está transformando, você não é mais mestre disso, você começa a virar servo da sua sexualidade, você é dominado por isso, né? Então, o que acontece? Quando você se debruça e vivencia isso dessa forma e começa a viver o prazer exclusivamente através do sexo, que não tem mais rosto, porque a luxúria, ela impede a ligação afetiva com o outro. Porque você começa a usar o outro apenas como uma forma de obtenção de prazer, né? Então, o outro não tem mais um rosto. Se você tem aquela intenção, né, de estar com a pessoa A, porque aquele é naquele momento teu objeto de desejo, aquilo te atrai de alguma forma, e você não consegue, você facilmente muda para uma B, você facilmente muda para uma C ou para uma D, né? O importante é você viver isso até de uma forma egoísta, né? Porque o outro ele é usado nesse tipo de situação, ao contrário do amor. É apenas um objeto, né? O outro se transforma em objeto da sua satisfação, né? Então, você não leva em consideração, por exemplo, o sentimento do outro, você não leva em consideração um cuidado com o outro, né? Você não se liga afetivamente ao outro. A pessoa, quando ela entra nessa compulsão, né, que é um transtorno, inclusive existe um transtorno diagnosticado, né, que é um transtorno do comportamento sexual, transtorno do comportamento sexual compulsivo, né? Alguns atores já reconheceram que tem, né? Um caso é o Michael Douglas, né? O Michael Douglas, que inclusive chegou a se separar por causa disso, né? Ele pensava nos settings de filmagem, ele pensava sobre sexo o tempo inteiro. Então é algo que acaba se impondo de uma forma que a pessoa não consegue fugir aquilo. E aí gera uma série de prejuízos à pessoa, esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de impulsividade de compulsão. Porque a pessoa acaba se afastando afetivamente dos outros, ela acaba prejudicando o horário, momentos que ela podia estar vivendo outros tipos de interação. Ela passa esses momentos focado nisso, então acaba tendo uma necessidade de entrar em sites pornográficos, de assistir filmes, de se masturbar com mais frequência, né? Até como uma forma de diminuir a ansiedade, né? Não só a obtenção de prazer, mas também diminuir a ansiedade. É interessante que quando a pessoa entra nisso, ela entra alegando muito essa questão de liberdade, de felicidade, de prazer, né? Dentro dessa... Hoje em dia a gente vive uma sociedade que induz a isso,
né? Todo mundo fala sobre sexo, é natural vários parceiros, as roupas, elas evidenciam mais, existe um apelo ao sexo. Então, a pessoa entra nisso achando que é o... Só que conforme o tempo vai passando, ela vai precisando se legitimar naquilo. E só que ela caminha para esta liberdade, mas na verdade ela está caminhando, conforme o tempo vai passando, para um abismo. Porque ela acaba se esvaziando completamente, porque assim não existe um afeto nessas relações, não existe um compromisso, não existe uma troca, uma doação, não existe, enfim, um carinho, né, no sentido de algo que perpetua um cuidado. E ela acaba caminhando para a solidão e para o esvaziamento de si mesma e do outro, né? Ela destitui o outro da autonomia do outro, da dignidade do outro. Você acha que quando existe esse tipo de transtorno, ele pode estar ligado a uma pessoa... Será que é genético ou, por exemplo, uma pessoa que foi muito machucada e ela sai assim, sem confiar, sem acreditar numa relação, ela pode sair machucando outras pessoas porque foi machucada? O que você acha? Então, sempre existiu uma fragilidade na história da vida da pessoa, né? Para tentar compensar, de certa forma, esse vazio. Porque, ao mesmo tempo, existe uma busca por estar perto, de alguma forma, de alguém, mas não se deixa envolver afetivamente com essa pessoa. Né? Ela não se permite o envolvimento. Inclusive, em casos desse transtorno do comportamento sexual compulsivo, quando existe o envolvimento emocional, a pessoa tem dificuldade de ter sexo quando tem um envolvimento. Ah, é? Então, quer dizer, prioriza-se a pessoa que não tem um rosto, a pessoa que não tem, que é um objeto realmente, é a pessoa que vai ser ali usada e que vai ser descartada. Né? Então, essa dificuldade de vínculo, o que tem por trás disso? Um medo, talvez? Né? O medo de se vincular com alguém e, de repente, será que eu sou bom o suficiente? Será que essa pessoa vai gostar de mim? Será que ela, depois de um tempo, vai me descartar? Então, faz antes com o outro aquilo que tem medo que o outro faça consigo próprio, né? Então, é algo que sempre, né? Sempre tem as suas mazelas ali na história, na biografia pessoal. Tem a questão também da família ter algum problema com compulsões, né? Então, uma família cujo pai, cuja mãe é alcoolista ou acaba jogando, tem compulsão com jogos ou consumismo, tudo isso favorece que a pessoa também procure, através do sexo, uma forma de se completar ou de obter algum tipo de prazer, algum tipo de gratificação, né? Então, assim, outra situação é em casos de bipolaridade. Porque a pessoa, quando entra num quadro de mania, que é essa euforia, ela acaba precisando, compras, falar muito, sexo, sair, e aí vem a culpa depois disso, que é a depressão. Então, essa alteração. Então, assim, como tratar uma pessoa que tem esse tipo de transtorno ou que se deixou levar de forma prejudicial pela luxúria? Psicoterapia e medicação. Né? A medicação, na maioria das vezes, é necessária, ou um antidepressivo, ou um ansiolítico, né? Para essa pessoa novamente voltar a, enfim, sair desse quadro, né? E se perceber ali. E com a psicoterapia, quer dizer, com a medicação você tira a compulsão e com a psicoterapia você entende o que estava por trás daquilo. E, Andréa, a gente sabe que
tão comum, são tantos os casos que a gente não sabe se é cultural ou se é um transtorno sexual compulsivo de homens que, assim, que não param de trair a esposa, mas, assim, não param, não é que trai uma, duas vezes, trai, tipo, diariamente, né? Tem um pouco do machismo da nossa cultura, porque eu vejo que no Brasil, entre eles falando entre eles nem acham que, por exemplo, sair com prostituta é traição, que sair com garota de programa é traição, porque não tem o afeto. Tem essa característica e tem uma característica que, assim, para os homens, a luxúria, se a gente for pegar, generalizando, né? Não enquanto patologia, mas enquanto traço da característica da luxúria. De gostar o da homem sexualidade, né? desenvolve isso em si, sim, de erotizar o ato da sexualidade, né? Então, assim, para o homem, a luxúria é muito mais comum. Né? Para a mulher é a vaidade, que eu acho que é a nossa próxima live, que é essa coisa do orgulho, de ostentar, da vaidade. Então, o homem, ele olha para o objeto de prazer sexual. E a mulher, ela já tem uma coisa assim, de beleza, de chamar atenção, de se cuidar, de autossuficiência, de parecer, entendeu? Mais interessante. E aí, o que é interessante nesse quadro, de uma maneira geral, é que a mulher, ela se prepara através da vaidade justamente para ser e para manter essa luxúria no homem, né? Para ser esse objeto sexual para o homem. Né? Então, são características diferentes. A mulher, ela se emperiqueta, ela emagrece, ela compra coisas, ela vai no cabeleireiro, ela quer estar sempre bonita, ela quer passar essa imagem que agrade ao homem, e o homem mantém instituído essa erotização da sexualidade, do ato sexual, em função também do comportamento da mulher. Né? Então, uma coisa alimenta a outra. Agora, de fato, a luxúria, ela acaba parecendo muito mais para o homem, né, do que para a mulher. Tem por base que dentro da população mundial, 3 a 6% vive a sexualidade dessa forma. Né? E é uma quantidade assim gigante. Se a gente pensar num transtorno, 3 a 6% que vive uma sexualidade desenfreada, que é dominado por isso, né? Uma sexualidade completamente desorganizada, você vira refém daquilo, você se escraviza através disso. 3 a 6% é bastante. Sim. Né? E aí, a cada 10 homens que tem, 3 mulheres têm. Né? Então, assim, existe uma diferença aí. A mulher, ela não acaba indo muito para isso. Talvez até por conta dessa repressão, de todo esse histórico. Para o homem, ele é incentivado desde sempre, né? A ter muitas parceiras. Isso é sinônimo de virilidade, de poder, É um elogio para o homem, né? Ele ser sexual, ele comer todas, é um elogio. A mulher, se ela der para todo mundo, ela é P, né? Então, já E é engraçado, André, porque, igual eu falo, é tão aceito socialmente que o homem seja dessa forma que ele nem sente culpa de trair. Porque justamente por isso, ele é incentivado a isso, né? É símbolo de poder. E muitas vezes, por trás desse discurso, tem muito menos do que se fala, né? Muitas vezes vende-se uma imagem ali, um grupo e tudo mais, que não é exatamente aquilo que de verdade é. Né? Tá aí o Viagra sendo utilizado por muitos homens antes até da idade que ele deveria. Né, faria bom uso disso, né? Que isso viria realmente para ter essa potência e se enquadrar nesse rol dos homens viris e fortes e másculos. E muitas vezes está todo mundo falando sobre isso, está todo grupo falando sobre isso, e todos estão tomando para poder enfim, se encontrar um lugar nesse grupo, né?
E, É Andréa, interessante a gente olhar. o que caracteriza a compulsão, né, sexual é quantidade, é falta de controle, o que mais? Que é que caracteriza mesmo a pessoa ser doente? Então, primeiro é ela praticar muito. Né? Ela pratica muito sexo e são com pessoas diferentes e não existe uma vinculação afetiva. Afetiva. Né? Existe justamente, muito pelo contrário, né? Existe, como eu falei, esse uso, esse descarte, esse não olhar para o que o outro está precisando, está passando, não existe um cuidado, um olhar para o sentimento, se colocar no lugar do outro, uma ternura, não existe nada disso, um cuidado, nada disso. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é, se a pessoa decide parar enfim, não vou mais porque vou fazer um teste, né? Quero ficar um tempo sem. Ela começa a ter um sofrimento físico e psíquico, né? Então, assim, é como se fosse uma abstinência realmente de um vício, né? Existe um sofrimento quando ela para. Um terceiro ponto é passar muito tempo envolvido nesse assunto, né? Então, assim, ler sobre isso, entre em site, entre em aplicativo, é uma procura, foca-se nisso. Até vivendo situações que não tem nada a ver com esse tipo de apelo, não é uma boate, não é um bar, é ali uma reunião, né? Ela tem esse olhar para os outros, já focando nisso. Em Então, é como sexualidade. se ela ficasse fixada exatamente nisso como a única forma de obtenção de prazer ou de algum tipo de gratificação, né? E o que acontece? Ela acaba se afastando dos outros, porque é visto de uma forma, existe uma subversão com relação a isso, né? Existe uma vivência na clandestinidade, né? Então você acaba se afastando por isso e também porque você começa a deixar de lado esse tipo de evento onde a possibilidade de você encontrar um parceiro é muito pequena e você começa a se debruçar sobre outros tipos de evento. Então você se afasta. Só em Muitas lugar mais pessoas, inclusive, marginalizado, boate, puteiro. exatamente, se prejudicam no trabalho, os vínculos familiares acabam também se perdendo de alguma forma, né? Então, tudo isso é considerado. Você acredita, Andréa, que algumas mulheres que entram na prostituição, pode ser que uma certa... Tem algumas que têm possam ter um transtorno de sexualidade e por isso acabam parando na prostituição? Você acredita que pode ser um dos pontos? Não. Eu acho que sim. Eu acho que pode ser também, né? Não dá para generalizar. Com relação ao comportamento humano, é muito difícil você falar, é isso ou não. Pode ser sim, pode ser uma carência também, porque de certa forma, essa compulsão, existe uma carência por trás disso, existe um medo, quer dizer, através dessa compulsão, você acaba realizando duas coisas, né? Então, assim, você tem um medo e você tem uma carência. Então, como se envolver e, de certa forma, suprir essa carência, mas não se envolver porque tem o medo? Né? Então, você realiza os dois quando você tem a compulsão. E, de certa forma, a gente pode aí sim falar que por trás disso existe uma carência, existe uma vontade de estar, tocar, né? Seduzir, a questão da sensualidade, de tudo isso. Mas isso não se mantém, isso não preenche, né? Engraçado porque é uma busca tão vazia, né, André? Ao mesmo tempo que você busca tanto, é muito louco, porque você busca tanto o contato, mas se o contato tiver afetividade, isso assusta. Então, busca afetividade, mas ela corre da afetividade. E isso de forma inconsciente, né? Então, virar refém daquilo. Vira refém, vira prisioneiro, e aquilo começa a servir também
para outras finalidades, como eu falei, quer dizer, acaba diminuindo o estresse, obtenção momentânea de prazer, e nesse sentido se assemelha um pouco à gula, né? Porque a gula também tem essa questão dessa obtenção, dessa compulsão e dessa obtenção momentânea de prazer, né? A pessoa quando vai lá e come e tudo mais, e muitas vezes com um aspecto de culpa, né? Depois que come, outras vezes não, né? Quer dizer, ou induz ao vômito ou não, enfim. Se assemelha a esse... E também na gula, a gente pode olhar como uma compensação, né? De uma falta interna. Você compensa através da comida. Também na luxúria, você compensa através do sexo. Todos os Né? casos E na gula... todos. E na gula, por isso que a gente, né, bate na tecla, principalmente quem é analisado, ou os psicoterapeutas ou terapeutas, do quanto é importante o processo de autoconhecimento. Né? Você encontrar, você se preencher, você encontrar esses recursos dentro de você, você entender o funcionamento daquilo que te domina, para que você seja mestre das suas ações, ou para que pelo menos você entenda, caminha nessa direção de poder ter um controle sobre isso, né? O interessante da gula é que no momento da alimentação, a pessoa busca um pouco do conforto ali da amamentação através da comida, né? Porque ali, quando ela chorava e chorava, e alguém vinha ali com leitinho, a hora que vinha, a pessoa ali num conforto, tá dando o que eu quero. Então, ela busca através da comida. E no caso da luxúria ou desse transtorno, também se busca a presença de alguém, alguém sem rosto, né? Também se busca ter poder sobre alguém. Também se busca controlar alguém. E isso está muito presente nesse tipo de transtorno, essa coisa do controle, de conseguir aquela pessoa, de manipular. E aí, o que vem junto com esse transtorno ou com a luxúria? Vem mentiras, né? Vem infidelidades, vem... Aí tem o Dom Juan, né? Aquele esse que fala vazio. qualquer coisa para ter a relação com aquela mulher, né? Que fala tudo que for preciso para que aquela mulher... E que ele tem aquela loucura até ele conseguir a primeira vez. Depois que tem a primeira, segunda relação, já não nem atende mais o telefone, né, André? Exatamente. É bem isso. Né? Inclusive falando, elogiando, né? Outro dia eu estava assistindo um filósofo falando sobre alguma coisa relacionada também à sexualidade, e ele falou que pessoas que procuram sexo, ele vai, claro, vai tentar seduzir, vai mentir, vai fazer de tudo para ter aquele que naquele momento, esse é meu objeto de desejo. Não deu certo, passa por uma segunda, passa. Então, assim, de certa forma, foi até engraçado o que ele falou. É algo que serve às mulheres, porque independente dessa mulher se apresentar como eu acho ela bonita, não acho ela bonita, ela tem essa... Não se olha tanto para isso. Chega num ponto que qualquer mulher, naquele momento, serve. Entendeu? Então, acaba favorecendo a todas, vamos dizer. Coloca dessa forma, todas Você sabe que favorecendo disso. Que eu soube de um caso onde a mulher tinha essa compulsão, Andréa, e o próprio marido dela comentou que não importava se era bonita, se era feia, se era empregada, se era gordo, se era magro. Então. É exatamente. Amiga, animal, se era cachorro, que era assim, que não importava. Já com casos de perversão, né? E a oportunidade que a pessoa tivesse de seduzir alguém, até uma nova empregada na casa dela. Então, exatamente. Porque machuca o outro, né? Tem essa coisa, talvez um pouco do sádico, né? Porque você machuca, você mente, você gera expectativas, você faz de tudo ali
para ter aquele momento com aquela pessoa, né? Até se autoafirmando, tem um egoísmo, tem um narcisismo por trás disso também, né? Além de transformar a pessoa num objeto, você de alguma forma, se reassegura, se coloca em algum lugar, como quem diz, eu vou conseguir. Mas também, se não consegue a outra vai conseguir alguém. Quer dizer, Não, e essa normalmente consegue, despersonalização viu, André? total. Normalmente consegue, porque eles são super sedutores. O que ele não quer depois da primeira Então, relação, ele não quer a segunda. Aí ele vai para outra presa. É como se fosse um predador, né? ele, né, ou ela, Ou ela. acabam desenvolvendo uma série de mecanismos de sedução, né? É o De próprio Dom Juan. olhares, do que falar, exatamente, do que falar, de como olhar, de como tocar, né? E ele, de certa forma, já possui essa energia do sexo, né? Então, assim, é algo energético mesmo. Tem um filme, eu acho que o nome do filme é Vergonha. Não sei se é cheio em inglês. Que mostra exatamente isso. O homem, ele se aproxima como quem se aproxima de uma presa, né? Ele se aproxima como quem a mulher sente aquela intensidade energética, sexual, como que pesando no ar em volta dela. Né? Então, assim, é algo muito forte, né? Então, quanto mais vai entrando nessa história, mais ele vai desenvolvendo esses artifícios para poder realmente envolver essa pessoa, mulher ou homem, para poder dar conta de satisfação desse desejo momentâneo, né? E depois desapareceu mais uma vez, enfim. Mas não se vincula, essa é a questão. Não se vincula. Tem um filme do Jude Law também, que é, acho, Alf, o Sedutor, que é também, ele passa o filme inteiro machucando várias mulheres e ele realmente não tem culpa nenhuma e não tem nenhum afeto para nenhuma delas. Mas a relação que ele estabelece com cada uma delas é assim, de amor da vida. Elas eram o amor da vida dele. E todas elas caem nas garras do sedutor, né? Uhum. Essa é a ideia, né? Ele acaba, ou ela acaba se colocando. E hoje em dia existem muitos recursos para isso, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Existem a mulher, a forma de se vestir, a forma de se comportar, né? Fica o olhar, né? Como é importante o olhar. A gente está percebendo isso com relação aos pecados, né? O olhar da gula, o olhar da inveja, o olhar agora da luxúria, né? Tudo se manifesta pelo olhar, transmite, né? Exatamente. Né? O quanto você transmite aquilo que você quer através do olhar. Isso é energético, né? Isso é uma aura que a pessoa acaba ganhando em torno dela, né? E aí até a gente às vezes pensa que, mas aquela pessoa só encontra homens que machucam ou que usam, ou esse homem tadinho só cai na garra de mulher que faz isso ou aquilo, mas inconsciente deve existir essa busca, né, Andréa? E é interessante a gente pensar como existe o predador e como existem as presas, né? Porque é o que você falou, tem mulheres que caem com frequência, né? Ou seja, elas são extremamente suscetíveis a essas artimanhas do predador. É como né? se buscassem como aquela também, dinâmica, né, Andréa? Exatamente, como o mundo se movimenta pela carência, né? Porque, poxa, será que você vai dar ouvidos para uma pessoa que chega te prometendo mundos e fundos ali no primeiro momento e que não se vincula, aquilo não segue no tempo e você se sente levada por aquilo e você não consegue dizer não? Então, assim, como a carência move o mundo, né? Move as pessoas, né? Principalmente em se tratando de sexualidade. Agora você imagina
uma pessoa que tem um transtorno desse e que tem um relacionamento, né? Tem Porque muito, existe, claro, Andréa. uma dificuldade em se vincular, mas existe aquele marido ou aquela esposa que tem né, um matrimônio ali, muitas vezes até com filho, e que precisa encontrar uma forma de se satisfazer sexualmente, compulsivamente com outras pessoas, né? Você E sabe que eles claro, criam isso mecanismos. sem, sem deixar o outro saber, né? Quer dizer, de forma ali, o quanto é pesado. Você É, mente para a pessoa, você mente para a família, você mente para a sociedade. não, Diz, e desculpa. tem casos, eles criam até, a gente sabe de casos de homens que eles traem, mas que eles traem pela manhã. Que eles tomam café, eles saem de terno e gravata, e é o momento mais agitado para as meninas que fazem programa, porque é amanhã. Porque Olha só. nunca a mulher vai estar na ginástica pensando que o marido dela está traindo ela com outra pessoa. Então eles usam esse horário, o horário de almoço, e não é à noite, como todo mundo pensa. Ah, não, vai me trair se sair à noite. Não, pode te trair de manhã. É horário de almoço, exatamente. Horário de almoço é voltando para casa, é parando o carro, é na rua, né? É pegando alguém na rua, enfim. E é assim. E não consegue fugir disso, Um né? horror, né, Cintia? A Cintia está dizendo aqui, um horror. Agora é interessante, né? Porque ao mesmo tempo, essa permissividade sexual, a vivência sexual é algo muito importante, Claro. né? É algo que as pessoas faz bem para a pele, faz realmente bem para a imunidade, né? As pessoas ficam mais felizes, ficam mais dispostas, né? É uma coisa legal, essa vivência do sexo e até esses aspectos de sedução, até eventualmente sem um vínculo, encanta de certa forma, né? Agora, o quanto quando isso se torna prejudicial e quando isso é bom, né? Quando é um momento de você viver isso. E Qual quando é o existe um limiar, né, chamado para Andréa? você se vincular a alguém, né? Você ter essa disponibilidade para o vínculo também com outra pessoa, né? Existem pesquisas que falam o seguinte: sexo 2 vezes por semana. Eu até achei um pouco estranho. Enfim, Você duas achou vezes pouco, por amiga? semana, ok. Não, eu achei que eles acabaram generalizando, porque assim, olha como é que tá. Qual foi o resultado da pesquisa? O sexo 2 vezes por semana, legal. De 3 a mais, já tem traços de obsessão e de compulsão ali. Quer dizer, três ou mais, ok, vai, mas três, quatro, não sei. Mas Enfim, todo mas foi casal o no que eles. começo é bem animado, né? O resultado todo E não é. casal no começo é bem animado. Pois é. Essa deveria ter a variável tempo também, aí para trazer um pouco mais de sustentação. Talvez tenha, eu que não tive acesso, né? Mas quando ela entra nesse olhar, nesse diagnóstico de ter características de compulsão, o que isso denota? Relacionamentos muitas vezes vazios, né? Os relacionamentos, eles têm um esvaziamento dos relacionamentos, né? Eles tentam compensar muitas vezes problemas, relacionamentos pobres, através do sexo. Então, muitas vezes, aquela pessoa, aquele casal que fala 5, 6, tantas vezes, o que tem por trás disso é um relacionamento pobre afetivamente, em muitos outros aspectos, talvez até uma falta de diálogo, uma falta de outro tipo de envolvimento, mas o relacionamento se dá exclusivamente através do sexo. É interessante, né? Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, que casal maravilhoso, como eles se amam, como eles se completam, né? E também é uma forma de compensação. Faz sentido, né? Se não tem uma outra ligação, às vezes é o sexo, né? É igual casais que a gente vê. Faz sentido. É muito comum, André, que brigam muito só para ter o make-up sex. O sexo fazer as pazes.
Sim, sim, existe bastante disso. Existe bastante disso, porque dá uma, né, na cabeça dessas pessoas, traz uma pimenta, né, traz uma excitação a mais, ali aquela reconciliação Aquele medo depois da de briga. perder, Porque né? deixa você sente raiva, né? E aí aquilo se transforma, quer dizer, essa polaridade, essa polarização das emoções, né? Porque você tem a raiva, você não quer ver, e de repente aquilo se transforma numa vontade incontrolável de estar com a pessoa, e aí o sexo acontece de uma forma talvez diferente do que aconteceria naquele day by day, né? Também tem essa. Também tem uma energia a mais ali. Agora, é interessante que esse tipo de relacionamento que é pobre é também um relacionamento ansioso. Não é um relacionamento, porque é algo que você percebe, essa falta de vínculo que vai além do sexo não te traz segurança nenhuma, né? Te traz ali naquela primeira. Agora, se você se vincula só pelo sexo, não tem mais nada que sustente, a primeira pessoa. Se lembra? A gente falou um pouco sobre ciúmes, né? A primeira pessoa que aparecer, que tiver uma característica ali mais erotizada, mais. Quer dizer, eu posso perder o meu parceiro ou a minha parceira para aquela pessoa. Porque não existe consistência por trás disso. Porque a sexualidade ela pode ser boa com você, pode ser boa com a próxima pessoa, que é uma novidade. Então ela vira Né? é um vínculo muito fraco só isso, né? Exatamente. O outro é a novidade, né? Você já tá no É prejuízo. mais ou menos é mais ou menos aquilo que a gente estava conversando, né? Da pessoa que briga para depois ter um sexo diferente com o parceiro, né? E se esse diferente significa sair com aquela pessoa, né? Então, quer dizer, não a falta do afeto traz essa ansiedade, traz essa inconsistência, traz talvez um sexo mais, uma elaboração, uma vivência sexual mais compulsiva para compensar o laço afetivo que não tá acontecendo, né? Um sexo mais circo do Solé, né, E o André? quanto, é, e o quanto isso tá, é mais ou menos isso. E o quanto isso também está inscrito na biografia, na vida dessa pessoa. Por exemplo, pessoas que tiveram uma vivência sexual prematura, né? Elas acabaram antes do momento onde poderiam elaborar de uma forma diferente né? E elas têm essa experiência, elas acabam muitas vezes seguindo por esse caminho de uma sexualidade compulsiva, porque naquele momento não conseguiram ordenar muito bem as coisas do quanto aquilo representava o amor, ou do quanto aquilo, enfim, essa dissociação do sexo com o amor, né? Pessoas, por exemplo, que foram abusadas também têm uma tendência a partir para essa procura desenfreada do sexo, enfim, claro que isso generalizando, né? Não estou aqui dizendo que é assim que acontece, mas são facilitadores para se Mas envolver nessa busca incessante, enlouquecida por sexo, né? você Por sabe, satisfação, por gratificação através do sexo. sabe que até eu acho que até essa criação que a gente tem tão onde tudo é pecado, onde tudo é errado, ajuda muito a dissociar, porque o sexo é do amor, porque é tão errado que então vira uma coisa suja. Então a pessoa até não consegue. Não sei, eu tô fazendo uma ligação aqui disso com a questão da sexualidade ser só corrompida, entendeu? Dela não ser ligada a amor, porque ela é tão errada que então eu vou fazer tudo errado. Entende? Eu acho que sim, eu acho que hoje em dia já existe essa permissão, né, para você viver uma sexualidade. Eu acho que as pessoas elas já estão mais bem trabalhadas nessa coisa de
entre quatro paredes, ok, se você tá curtindo e o outro tá curtindo, por que não, né? E você poder fazer isso com alguém que você gosta, né? Com alguém que você já tá, sei lá, ou está há um tempo, ou gosta, ou tem tesão, ou enfim. Eu acho que isso já está mais aberto. E é interessante como isso vem acontecendo a passos largos, né? Porque é isso que eu te falei. Eu me lembro, eu tenho 45 anos, eu me lembro na minha adolescência, eu tinha horário para voltar de casa. A expectativa é você vai casar virgem. A primeira vez que eu viajei foi com meu noivo, né? Assim, eu tava com um casamento marcado. E não era assim comigo, era assim com todas as pessoas que estavam ao meu redor, né? E hoje em dia tudo isso caiu por terra. Porque eu tenho filha adolescente, né? E vejo o movimento social, quer dizer, em pouquíssimo tempo, né? E é algo que a gente acabou também se adaptando. Eu vejo com tranquilidade isso. Não vejo a sexualidade como, né, uma antítese ou uma dificuldade no amor. Eu acho que existe hoje essa reunião, essa união saudável entre o sexo e o amor. É possível, é saudável, sem condenações, né? Eu acho que Eu não sei se então sim. Não existe mais aquela coisa. é de uma velha geração onde aquele homem com a esposa ele só faz ali o básico, mas ele sai para atrair a mulher para ter o sexo que ele deseja realmente, sabe? Isso pode ser mais de velhas gerações, né, André? Eu acho que nem velhas, né? Eu acho que a geração passada, nossa, eu acho que era assim, né? Eu acho que era assim. A Eu mulher é o papai e recebo mamãe. muitas pacientes em consultório que vêm com esse exemplo dos pais, né? É uma mãe omissa, né? Geralmente o homem, né? Quem acaba atraindo, quem vai atrás. Uma mãe omissa que se submete, que sabe. Muitas vezes esse pai tem não só relacionamentos, mas tem um outro relacionamento. Muitas vezes até meio que com uma família ilegítima ali, uma família meio que escondida, muitas vezes até com filhos, né? E que, de certa forma, embora não fosse moralmente, né, aceita ali na sociedade, mas, de certa forma, tinha uma conivência com todos e estava tudo bem. Conivência, inclusive, com a própria esposa, né? Que olhava para tudo isso, que sabia e que... até porque, né? E isso eu percebo muito. Essa coisa da dificuldade da mulher de se entregar, que eu acho que na nossa geração já não tem tantos, apesar de que ainda se observa isso em algumas pessoas, mas principalmente em gerações passadas, da mulher se entregar, sentir realmente prazer no ato sexual, né? Para as mulheres, muitas vezes de uma geração anterior à nossa, o ato sexual aparece como um peso, né? Tanto que tem aquelas desculpas, a dor de cabeça, eu não gosto, eu quero que aconteça rápido, Tem até hoje eu não isso aí, sinto hein? nada de prazer, né? Então, até hoje isso tem. Você sabe que Imagina uma geração anterior. a médica falou que ainda hoje no Brasil, numa pesquisa, 80% das mulheres brasileiras ainda não têm orgasmo, André. 80? Nossa! Uau! Porque isso é muito Nossa, inconsciente, quanto... passado pela nossa mãe, que já, nossa geração da nossa mãe já era bem mais complicado, né? A gente está sendo a primeira geração que está um pouco mais aberta. Se você parar para pensar, aí os filhos já vêm realmente numa outra fase. Sim, a nossa geração foi o ponto de mutação disso tudo. Sim. Né? De tudo. Né? Tecnologia, comportamentos sociais, liberdade sexual, tudo. A nossa geração foi o ponto. Agora, o que acontece para essas mulheres que têm muita dificuldade ali, que não tem prazer nenhum, que aquilo inclusive é algo ruim,
se o homem se envolve com outra pessoa para ter sexo, essa mulher vai ver e vai fingir que não tá vendo, porque assim, ele se satisfaz com outra, mas quem é casada Faz, né? sou eu. Quem é a parceira da vida. Então, assim, até no pensamento da mulher me dá um pouco de paz, né? Esse envolvimento dele com ela. Então, assim, isso acaba acontecendo e acontecia muito mais na geração dos nossos pais, dos nossos avós, então, imagina. É triste, né? Então, a gente vem com todo esse histórico, com todo esse funcionamento, até aspectos inconscientes. O inconsciente coletivo traz isso, né? Então, como fugir, como empreender algo novo, né? Implementar uma mudança nessa mentalidade. Da Sim. mulher se permitir, porque aquilo que você falou, existe o clitóris, e ele é grande, ele tem uma série de terminações nervosas, não tem como dizer não sente prazer, não Sim. se permite sentir prazer, Sim. né? Não Sim. se permite, não consegue, não está disponível para isso, né? Sim. Questão de culpa, educação, ou o que quer que seja. Eu E acho o que quanto isso deixa uma vida triste, né? E o quanto isso deixa uma vida triste, porque a felicidade, a alegria, a realização também está ligada à sexualidade. a pulsão A do prazer, sexualidade né? é uma área muito Do prazer. importante, exatamente, na vida das pessoas. É uma área muito importante, né? Não tem como negligenciar isso, não tem como não olhar para isso, não viver isso tudo bem, né? A pessoa fica manca, a pessoa fica incompleta, Sim. né? Então, que é aquele meio termo que eu falei inicialmente, entre a castidade, né, e o que é a luxúria ou essa compulsão. Né? Esse meio termo que traz alegria, que traz satisfação. E que traz união para o casal pulsão de também, vida. né? O casal, quando ele tá bem nessa parte, ele tem afetividade, ele tem um bound muito mais fácil, né? Sim, existe mais intimidade entre o casal, existe cumplicidade entre o casal. O sexo traz isso para o casal, né? Para os namorados, para os casados, né? Também aquela coisa como o equilíbrio é fundamental, né? Esse meio termo, também em equilíbrio, porque a gente também agora há pouco estava falando sobre o casal que só se comunica, vamos dizer assim, através do sexo. Porque não tem um espaço ali para a outra coisa, né? Para conversar, para se conhecer o outro, para acolher as dores, para fortalecer vínculos, outros emocionais que não esse, o Sim. sexo. Então você precisa fazer o ciclo de Soleil, né? Sim. Sim, tem que ser cada vez mais intenso e com mais coisas diferentes e vai pervertendo o que é uma relação de cuidado, né? Tem aqui, ó, o Maicon tá falando, o homem deve cuidar da mulher mais do que ele próprio, pensar nela até na hora do amor. Isso aí. Esse é o verdadeiro homem, Maicon. E é uma bênção, porque a relação fica sólida, né? E aí você tem sua parceira, você tem afeto, você tem cumplicidade, realmente é fato. Porque Conselho para alguém que se a pessoa tem um pouco de dificuldade de lidar com a sexualidade, está um pouco mais exacerbada. Você quer deixar alguma dica, algum conselho? Então, o que é um pouco mais exacerbada, né? Eu acho que é refletir sobre o que a gente conversou, né? Quais são os prejuízos que a vivência da sua sexualidade está inferindo a você e ao outro? Acho que se colocar no lugar do outro pode ser, nesse momento, uma forma de você entender se a sua sexualidade está sendo vivida de um jeito prejudicial ou saudável a si mesmo. Quer dizer, como é que é essa parceria que se constitui com o outro? É uma parceria onde ambos falam, ok, vamos viver esse momento e amanhã, ou é uma parceria onde você faz promessas, onde você seduz, onde você entra com um poder ali, com outros tipos de forças, muitas vezes mentir, se colocando nesse lugar, com promessas, gerando expectativas, e no dia seguinte você descarta e não quer, e passa para outra, e passa para outra. Quer dizer, como que isso está acontecendo? Né? Quais são os prejuízos que isso está trazendo para a sua vida? De repente,
um afastamento do convívio social, uma fixação por sexo, por procurar esse tipo de assunto, por se masturbar, por não encontrar outro tipo de gratificação, de alegria ou do que quer que seja em outras áreas, né? Em você sair, viajar, tomar um sorvete para um cinema, né? Você poder viver essa libido de outras formas, não só através da sexualidade. Né? Então, assim, é ponderar, é refletir. E se esse for o caso, vai buscar ajuda. Porque, como eu disse inicialmente, um caminho que começa a tomar esse tipo de conotação de luxúria, talvez inicialmente seja algo muito envolvente, muito encantador, porque assim, há intensidade, liberdade né, muitas. Só que com o tempo você vira escravo disso, você vira refém disso, isso vira uma bola de neve e a possibilidade de você sair disso, além de machucar todos que estão à sua volta, é através de psicoterapia, de medicação, quer dizer, é um processo árduo sair disso, né? Quanto mais tem, mais quer, você entende? Sim. Não tem como sair, você vai sair sendo tirado, não por vontade própria. É um vício realmente, tanto que a abstinência traz sintomas físicos, psíquicos, emocionais, você ficar sem. É um vício. Né? E é engraçado, então, todos os 7 pecados capitais, eles no fim, eles são uma adição, né? Sim, todos os pecados, eles acabam sendo uma forma que você encontrou de olhar para a vida muito polarizada, daquela forma. Né? E sem equilíbrio, né? Sair daquilo. Sem equilíbrio. Por isso que hoje a gente olha para os pecados, que claro, os pecados ao longo do tempo, eles foram sendo ressignificados, né? Os pecados fazem parte. A gente pode até olhar para os pecados e falar assim, os 7 prazeres capitais. Porque assim, um pouco de luxúria é bom, você ter raiva em alguns momentos da sua vida e impor determinados limites é bom, você às vezes se deixar levar e comer uma coisa que você gosta, não sei o que é bom. São prazeres também, né? Mas quando esses prazeres saem desse lado, dessa polarização, né, do que é bom, ou do equilíbrio, vamos dizer, eles se transformam num pecado. Né? Então, não é a gente condenar isso, Sim. mas a gente poder colocar isso de uma forma saudável na nossa vida. Sim. Que não traga nenhum tipo de prejuízo, que não nos comprometa. Sim, que não gere culpa também, né? Que gere alguma coisa saudável. Vai dar 1 hora já, Sim. eu vou... Deixa eu ver. Já deu. Deu Nossa, 1 hora que rápido. agora. Eu vou tentar salvar aqui pra gente, pra botar lá na nossa IGTV, que tem todas as séries, tá, gente? Dos 7 pecados capitais. A Andréia é psicóloga. Semana que vem, orgulho. Tem consultório em São Paulo e também é especialista em constelação familiares e também atende no consultório dela, que é maravilhoso, e também atende online para quem está agora com problema para se locomover na quarentena. Sim. Então, sigam a Andréia, ela está fazendo uns posts incríveis, com textos incríveis, stories incríveis. E, amiga, muito obrigada. Estamos quase acabando nossa série de pecados. Eu que agradeço. Qual ficou agora? Ficou só Sempre um prazer conversar com você. Tô com saudades. Eu também. Não vejo a hora de terminar essa quarentena para eu dar uma fugida e te ver, te dar um beijo, um abraço. Muita Vem pra gente viajar. Qual o pecado que falta, amiga, pra semana que vem? Orgulho. Orgulho, vaidade. Vai ser legal semana que vem. Semana que vem Diz que é o pecado maior de todos, viu? Vai ser sensacional. Beijo. Diz que ele é considerado o maior pecado. Beijo. Beijo. É o maior? Te amo. É considerado o orgulho. Beijo, gente. Fica com a gente semana que vem. Beijinho. Amor. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau. Beijo, Clara, Cíntia, todo mundo. Beijinho.